Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje, dando prosseguimento à nossa série de vídeos sobre o React.js, nós vamos para a solução de um problema que eu deixei na aula anterior. Então lá nos comentários, o Almeida indicou que ele fez a apresentação da listagem das categorias e dos vídeos filtrados de uma forma dinâmica através da seguinte solução. Ele trabalhou o mapeamento da nossa variável ou da nossa constante categories. Nesse mapeamento, cada categoria ele chamou de category, pegou o índice, e aqui dentro do mapeamento, basicamente ele colocou para serem geradas cada uma das categorias, com base nos filtros, e utilizando o ID, o ID desses vídeos como referência. Então lá no nosso código, no nosso arquivo app.js, nós temos uma constante chamada categories, que é um array, nós temos uma função chamada filterCategory, que filtra por ID, por número de ID, e dentro do nosso código nós tínhamos ali um monte de repetições, nas quais a gente precisava criar uma categoria passando o nome da categoria e filtrar os vídeos somente daquela categoria especificamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa parte de código que está repetida, eu vou deletar. Eu até indiquei lá no comentário que a minha solução ela é semelhante a essa que ele criou. Tá? Ela tem uma pequena diferencinha, mas é bem pequena mesmo. Tá? Ambas as soluções estão corretas. Eu vou recortar esse código para poder deixar ele gravado aqui em memória. Então, basicamente, o que eu preciso fazer? Eu vou indicar, através de um bloco de códigos aqui do nosso JSX, que eu quero pegar da nossa constante categories, eu quero fazer um map. Cada elemento desse nosso mapeamento vai se chamar category e index. E daí eu vou executar uma arrow function para poder processar esse conteúdo. Então, aqui dentro eu vou ter que fazer o quê? Basicamente eu vou ter que criar as categorias. Então eu colei aquele código que nós tínhamos feito inicialmente. Deixa eu só posicionar aqui corretamente. Então basicamente é isso que a gente precisa. O que a gente precisa mudar é só isso daqui. Ao invés da gente passar categories com índice, a gente passa a category que a gente está recebendo aqui do nosso mapeamento. E ao invés da gente passar um índice fixo, como 0, 1, 2, 3 e 4, eu passo o index que eu estou recebendo aqui do nosso mapeamento. Se você quiser, você pode apagar esses espaços aqui, apagar esses espaços para deixar o conteúdo um pouco mais colado e organizado, e inclusive você pode mudar até aqui a indentação. Então essa aqui é uma das soluções propostas para o problema que nós apresentamos na aula anterior. Nós criamos as categorias, passamos o nome da categoria e filtramos os vídeos por categoria com base no índice, levando em consideração uma função que nós desenvolvemos na aula anterior e a lista de categorias. Com isso, a gente ainda consegue exibir da mesma forma lá, geografia, como usar, está aparecendo tudo perfeitamente. E a gente não tem aqui, no caso, a repetição de códigos. A solução proposta pelo Almeida, se vocês observarem, ela é extremamente semelhante. Inclusive, eu vou organizar a tela do lado da outra, vou só dar uma recolhida aqui. Se vocês observarem, dentro do container, basicamente a gente pega categories map, category index, a gente cria o category, passando aqui como parâmetro, obviamente, o category que a gente está recebendo do mapeamento, e vamos fazer o filter category pegando o index. O que diferencia é nesse ponto aqui do map. Enquanto eu fiz o map dizendo que cada elemento do nosso filter category index vai se chamar vídeo, o Almeida fez uma desestruturação, ou seja, ele entre parênteses, nessa área dos parênteses aqui, onde está vídeo, ele colocou os bigodinhos e D, ou seja, ele desestruturou desse vídeo, a gente tem ID, title, URL, cover e category. Porém, a única informação relevante que a gente está utilizando é só o ID de fato. Então, ele fez a desestruturação colocando entre bigodinhos ID, e ao invés de precisar passar vídeo ID, ele passa diretamente ID aqui, na props ID, e na key ele também passa o ID, ele não precisa passar vídeo.id. Então essa desestruturação facilita de você não ter que digitar muitas coisas. Então ambas as soluções são soluções aceitas e cabíveis, e ambas resolvem o problema. E obviamente agradeço aí pelo Almeida ter feito a sugestão de solução proposta para o desafio, né? Que esse é um dos objetivos. Para a gente evoluir e avançar na programação, a gente tem que ser desafiado e a gente tem que trazer as propostas de soluções que a gente acredita que são as corretas. Porque pode ser que a gente acerte, pode ser que a gente erre, é assim que a gente avança, é assim que a gente evolui nessa área de desenvolvimento.
Agora, a outra parte proposta da aula é a seguinte. Nós temos um problema que eu falei para vocês relacionado à questão de escopo. Como assim? Essa nossa constante categories, ela está dentro do nosso arquivo app.js. O nosso arquivo app.js, ele equivale à nossa página home. Ele não é uma página de categorias, ele é a nossa página home. Então, deixar essa constante aqui dentro não é algo assim muito interessante. A gente poderia colocar isso dentro de um arquivo JSON, importar, seria uma solução. E essas informações sobre as categorias poderiam estar dentro dessa listagem de vídeos também, é uma solução interessante. Bem como essa função filter category. Eu tenho uma função filter category que ela filtra categorias. Por elas estarem próximas aqui, né, categories e filter category, dá para a gente ter uma noção de que a gente está filtrando os dados que estão aqui. Mas volto a falar para vocês a questão de escopo. Esse conteúdo aqui faz parte de um domínio, que é o domínio das categorias, que é de category. Então seria mais interessante que esses conteúdos estivessem lá em category do que dentro de app.js. Então esse é um dos pontos. Do jeito que está aqui, está funcionando. Resolve o nosso problema de exibir a listagem de categorias, sem maiores dificuldades. Porém, se a gente quiser organizar essa questão do escopo, né, sobre o local onde a gente criou uma variável, uma constante, uma função ou um método, e a quem ele pertence, quando ele deve ser chamado, seria interessante que a gente pegasse esse conteúdo e retirasse ele daqui. Então, a partir deste ponto no vídeo, eu vou mostrar para vocês uma proposta de solução para esse problema. Não é a única, existem várias outras, tá? Mas eu vou passar uma proposta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui do código, eu vou recortar, apagar os espaços, vou lá para a minha pasta category, para o meu arquivo index.js do category, e vou colocar aqui dentro. Aqui dentro do meu arquivo, abaixo do import de styles, antes da minha função category, eu vou colar a constante categories e a function filter category. Tudo bem? Vou salvar aqui. Está com alguns erros, depois a gente vai resolver. Outro ponto que a gente vai fazer. Observem aqui. A partir do momento que a gente tirou, categories não existe mais. Categories não está definido. Então, para não ficar aparecendo esse monte de erros aqui, por enquanto, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a parte da solução proposta logo no comecinho da aula de hoje. Vou fazer Ctrl ponto e vírgula para comentar. E aí eu vou para a questão das partes dos erros exatamente. Então, por exemplo, a listagem de vídeos eu não estou trabalhando. Então, category também não. Cards também não. Então, deixa esses importes por enquanto aqui. Beleza. Quando a gente fizer isso, ele só vai dar aqui alguns erros para a gente, né? No caso, ele está dizendo aqui que lá no meu arquivo category, no index do category, eu estou chamando vídeos e vídeo não está definido. Então vamos resolver este problema de definição lá no index.js do nosso category, que é esse aqui, ó, da linha 12. Video is not defined. Tá, vídeo não está definido porque eu tenho que fazer um import. Então aqui em cima, a gente vai resolver logo primeiro esse problema. Import vídeos from, entre aspas, dupla aqui com ponto e vírgula. Eu vou ter que voltar um nível. Voltando um nível, eu vou voltar mais um nível. Vou acessar a minha pasta JSON. Lá dentro eu tenho um arquivo chamado vídeos.json. Observem que eu tive que, como eu estou dentro da pasta category, eu tenho que sair dela e ir para componentes. Eu tenho que sair dela para ir para o nível do SRC. Estando no mesmo nível do SRC, eu vou estar no mesmo nível do JSON. Então eu volto um nível, volto mais outro, ou seja, eu volto 2 níveis e daí eu vou lá para a minha pasta de JSON e pego o meu arquivo vídeos. Observem que aqui eu já resolvo esse problema. Beleza? Observem que já não está aparecendo erro aqui no nosso código. Tá, mas e daí como é que a gente vai fazer para usar? Voltando lá para o nosso código. Para que essa nossa solução funcione, a gente precisa fazer que esse category funcione. Então eu vou descomentar agora aqui, no Ctrl ponto e vírgula. E vejam, o primeiro erro que eu tenho é na linha 17. Quer dizer que a palavra categories eu não posso mapear porque eu não tenho ela. Ela não está definida. Eu preciso ter acesso a categories aqui. Mas category eu coloquei aqui dentro desse componente. Como é que eu faço para expor a informação de um arquivo para outro? A gente já viu que para expor a informação de um arquivo para o outro, a gente utiliza a palavra reservada export. Só que aqui no caso, eu estou fazendo uma exportação padrão de category. Quer dizer que esse
category aqui, que é a minha function, está disponível para mim. Mas esse aqui não está. Então eu vou aqui na minha linha 4, eu vou fazer um export dessa minha constante categories. Então eu vou exportar a constante categories. Eu quero ter acesso a essa constante nos arquivos aos quais eu chamar ela. Tudo bem? Beleza. Feito isso, observem que aqui ainda continua o erro. Por quê? Aqui nesse import, se eu fizer o import direto do nome, eu vou trazer o default. Se eu quiser trazer algum outro componente, eu posso colocar vírgula. E entre bigodinhos, eu posso dizer o elemento que eu quero fazer o import. No caso aqui, eu quero fazer o import de categories, que é uma constante. Observem que eu fiz basicamente isso aqui. Ó. Acrescentei vírgula, depois de category, e entre os bigodinhos, eu coloquei aqui categories. Tanto que quando eu posicionar a seta, já aparece que é o import de categories, que é uma constante, categories, que é uma constante de textos, que é de strings. Observem que aqui já resolveu o problema. Esse problema aqui já foi resolvido. Aqui já não tem erro na linha 17. Porém, se vocês observarem, ainda vai aparecer um outro erro, que é o erro na linha 19. Na linha 19, ele está dizendo que ele não consegue encontrar esse método ou função filter category. Filter category is not defined. Por quê? Porque filter category está aqui. Então, volto a falar para vocês. Se eu quero expor isso aqui, então eu vou fazer um export dessa função. Só organizar aqui a indexação. Eu fiz um export da minha constante categories e fiz um export da minha function filter category. Beleza. Voltando lá para o nosso código, para que essa função aqui seja acessível, eu preciso vir aqui no categories, colocar vírgula, filter category, para poder fazer o import dela. Então, observem. Category é meu export default, vírgula. Esses aqui são os outros exports que não estão dentro daquela listagem do export default exatamente. De acrescentar o export na frente da constante categories, eu vou poder expor ela para outros arquivos. E ao utilizar o export na frente desse meu outro método aqui, eu vou tornar ele disponível. Feito isso, observem como já, salvando aqui, já linhas 17 e 19, aparentemente não tem nenhum erro. Só está aparecendo um erro que é desse aqui, ó, que eu não estou usando esse import de vídeos. Tudo bem? Mas vamos por partes. Observem que aqui não tem nada sublinhado a não ser o erro do import. Então o que eu vou fazer? Vou apagar essa linha de import que eu não estou usando, de vídeos, e daí a gente observa que aqui aparentemente não tem nenhum erro. E se a gente for lá na nossa aplicação, agora a gente já tem aqui categoria, lista, está aparecendo tudo normal, perfeitamente. E se a gente fizer o Ctrl apóstrofe ou Ctrl J e abrir o nosso terminal, a gente vai ver que aparentemente está tudo normal também, não tem nenhum erro sendo apresentado. Se a gente fechar, ele continua rodando lá em segundo plano, tudo beleza. Então, a única coisa que a gente fez foi organizar uma questão de contexto ou de escopo. Eu trouxe para vocês aqui uma solução que foi expor os dados de uma constante e os dados de uma função que não fazem parte do meu export default, utilizando o export na frente da definição da constante e na frente da definição da função, que é uma das soluções. Outra solução seria a gente trabalhar com context, que é uma proposta também bem interessante, mas isso daí a gente vai trabalhar um pouco mais para frente, para a gente trabalhar com as soluções nos momentos mais adequados. Então, o foco da aula de hoje basicamente era a gente trazer essas propostas de soluções para o nosso problema aqui. Deixa eu só recolher aqui a lista de pastas e arquivos para ficar mais legível a solução proposta. Então, o nosso foco da aula de hoje basicamente foi trazer essa proposta de solução para acabar com aquela repetição e para a gente resolver aquela questão da organização do escopo. Não ficar colocando a constante categories, nem o método ou função filter categories diretamente dentro do nosso app, porque ele não faz parte desse domínio de informações. Ele tem que ficar dentro do nosso category. A gente poderia trabalhar também outras otimizações aqui, tá? Mas isso aqui são só detalhes mesmo que a gente pode trabalhar essas otimizações nas próximas aulas. Mas a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve, devs! Até a próxima!